Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Fátima Bezerra. E o nosso tema é uma avaliação das primeiras medidas econômicas anunciadas pelo presidente interino Michel Temer e seu reflexo na área da educação. A senadora, que é membro da Comissão de Educação e Esportes aqui do Senado Federal, levou sua preocupação, sua análise sobre as medidas tomadas e os reflexos na política educacional para uma reflexão dos seus pares na comissão. E é sobre isso que ela fala agora conosco aqui no Argumento. Senadora, muito grata pela sua presença. Acho que a gente já pode, logo começando, antes da gente gravar, a senadora mostrou para mim um cálculo, uma estimativa. Caso a medida que limita gastos oferecida, proposta pelo presidente interino, ela seja aprovada, digamos que ela tivesse sido aplicada no intervalo dos últimos 9 anos, a educação teria deixado de receber 321 bilhões de reais ao longo desse período. E uma medida como essa é que tem levado a senadora a fazer uma reflexão e expressar uma preocupação em relação a isso, não é, senadora? Não, com certeza, Tânia, porque, veja bem, movida por esse sentimento, ou seja, pelo papel que nós temos enquanto Comissão de Educação, Cultura e Esporte da nossa casa, de zelar pelos interesses da educação brasileira, é que nós propusemos a realização dessa audiência pública. Audiência pública onde a gente propõe, a título de convite, que aqui compareça o ministro da Educação, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Bem como também convidamos as entidades representativas, sejam do poder público, os gestores, os secretários municipais de educação, os secretários estaduais, bem como as entidades representativas da sociedade civil, os representantes dos professores, dos estudantes, o Fórum Nacional de Educação e etc. Qual o foco desse debate? O foco desse debate é discutir com os ministros responsáveis da área, tanto da Fazenda, do Planejamento, como com a educação, qual o impacto que terá na educação propostas como essas, medidas como essas que o governo provisório, biônico, do senhor Michel Temer vem anunciando. Me refiro à proposta de limitar gastos em saúde e educação. Me refiro à proposta, para ser mais exata, já anunciada pelo presidente biônico, Michel Temer, o ministro biônico Henrique Meirelles, de que será enviada ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para conter gastos nas áreas sociais. De que forma? Limitando os gastos nas áreas sociais ao patamar da inflação do ano anterior. Portanto, isso que você acabou exatamente de mostrar revela o quanto prejudicial será uma medida dessa para a educação do povo brasileiro. E aqui está a conta na ponta do lápis. A senhora quer que o Batista dê um close? Quero que ele mostre, Tânia, exatamente que, veja bem, aqui foi o quanto... Foi o realizado, Foi realizado nos governos Lula e Dilma a partir de 2006. Isso. Nós começamos, no governo do presidente Lula, nós começamos com um investimento na educação anual de 19,7 bilhões. Chegamos em 2015 a 103,8. Vale dizer que, em proporção, traduzindo isso na relação investimento na educação com o produto interno bruto, vale dizer que nós saímos de cerca de 3,2%, que era o que o governo anterior ao nosso investia na educação, o governo dos tucanos, para quase 6%. Portanto, houve um salto inegavelmente extraordinário. Repito, nós saímos de 3,2% do PIB para em torno de quase 6% do PIB. E está aqui, os números não me deixam mentir. Eram 19 bilhões em 2006 e nós chegamos, chegamos aqui em 103. Pois bem, se essa medida nefasta que o governo Temer
o governo provisório biônico está propondo para a educação, que é limitar gastos nas áreas sociais, tendo como parâmetro o patamar da inflação do ano anterior, se essa proposta dele tivesse sido aplicada durante esse período dos governos Lula e Dilma, nós teríamos uma redução ano a ano que começaria em 2006 de 4,1 bilhões até 2015 de 72 bilhões, ou seja, a redução do orçamento para a área da educação iria se acentuando. Portanto, ano a ano, menos recursos para a educação, repito, se a regra Temer-Meirelles tivesse sido aplicada nos governos Lula e Dilma. Então, você teria uma redução ano a ano que simplesmente teria causado um rombo na educação de 321 bilhões de reais. Você imagine, Tânia, que se isso tivesse acontecido, ou seja, se essa regra tivesse sido aplicada nos governos Lula e Dilma, que é a regra que o Temer e Meirelles quer agora aplicar na educação e na saúde, significa que nós teríamos tido menos creches, significa, por exemplo, que nós não teríamos avançado em ter criado o Fundeb, aprovada a lei do Fundeb, e com o Fundeb ter criado o programa Pró-Infância, que levou muitas creches para o interior desse Brasil. Nós não teríamos, por exemplo, implementado um programa importantíssimo como o Caminho da Escola, os amarelinhos, que transportou e transporta ainda milhares de crianças da zona rural para a zona urbana para ter acesso à educação. Por exemplo, Tânia, se essa regra Temer e Meirelles tivesse sido aplicada, nós não tínhamos conseguido fazer a revolução que a gente fez na área da educação profissional, quando o presidente Lula assumiu, nós só tínhamos 144 escolas e já entregamos quase 600 novas escolas técnicas. Com a regra dessa, por exemplo, nós não teríamos criado o REUNE, que foi o programa de reestruturação e expansão do ensino superior, ou seja, que possibilitou a criação de 14 novas universidades, meu estado é um exemplo disso, que possibilitou a instalação de 171 novos campos, ou mais longe. Se essa regra Temer-Meirelles de limitar gastos nas áreas sociais tivesse sido aplicada, nós não teríamos evoluído na implementação, por exemplo, do piso salarial nacional para o magistério. Então, Tânia, é com a responsabilidade de professora, de quem tem uma militância na luta em defesa da escola pública, na luta em defesa da educação, que hoje, como senadora, é meu dever, portanto, trazer esse debate para a Comissão de Educação. Lamentavelmente, os senadores aliados do governo golpista, biônico, Michel Temer, não permitiram o debate, porque simplesmente rejeitaram o meu requerimento. Ora, vamos deixar as questões partidárias aqui de lado, Tânia. Nesse momento, o que eu quero na Comissão de Educação é promover um debate de cunho programático. Por quê? Porque nós precisamos que a Comissão de Educação contribua para fortalecer o debate entre seus membros, entre a sociedade, para que propostas como essa não prosperem. Porque além deles quererem limitar gastos sociais nas áreas sociais, eles querem também desvincular as receitas para a área da educação e da saúde. É a DRU, né? Pois é, não é nem a DRU, aqui é pior do que isso. Aqui não é a DRU, não, até porque a DRU está em debate aqui no Congresso Nacional, ainda bem que ela não afeta a educação a nível federal, graças a uma luta muito importante que nós travamos em 2010, quando aprovamos a emenda 59, nós tiramos a DRU da educação. Mas da saúde não, né? A saúde não, por isso que nós somos contrários à aprovação da PEC que trata da DRU aqui no Congresso Nacional, porque ela traz impacto negativo para a saúde, ela tira recurso da saúde. A proposta que eu me refiro aqui de desvincular as receitas para a área da educação, ela é muito mais grave, Tânia, porque, veja bem, foi uma luta histórica da sociedade brasileira, desde os anos 30, depois na Constituição de 88, para consignar
que 18% dos recursos vai para 18%, a União é obrigada a investir 18% do orçamento na educação, estados e municípios, respectivamente, 25%. Pois bem, eles querem agora simplesmente acabar com isso. E aí fica aqui a reflexão. Se tirar dinheiro da educação, se acabar com a desvinculação de receitas do orçamento para a educação, como fica o presente e o futuro da educação brasileira naquilo que nós traduzimos como uma das mais importantes agendas para fazer avançar o direito à educação do povo brasileiro, que é o Plano Nacional da Educação, Tânia? Como fica? Senadora, e como é que a senhora... Completamente ameaçado. Sem financiamento. Mas esse debate que a senhora está com essa preocupação, que precisa ser feito na Comissão de Educação, há o requerimento para trazer esses representantes, tanto de quem administra os recursos, como quem é responsável pela pasta da educação. Ele foi rejeitado. Qual é a estratégia da senhora para manter o debate e chegar numa solução? Perfeito, vamos manter o debate e vou reapresentar o requerimento. O ministro da Educação estará vindo aqui agora ainda em junho. Mas, veja bem, é necessário a gente reapresentar esse requerimento, porque um debate dessa natureza, que trata de medidas de cunho econômico, né? Ou seja, o governo interino quer ajustar a economia às custas de políticas públicas essenciais para promover a cidadania do povo brasileiro. Então, veja bem, nós vamos reapresentar o requerimento, porque um debate dessa natureza não pode ser feito só com o ministro da Educação. O ministro da Fazenda tem que estar aqui, o ministro do Planejamento tem que estar aqui, Tânia, para que ele dialogue com os senadores, para que ele dialogue com a sociedade civil. E o que nós queremos é realmente o quê? Fortalecer a mobilização da sociedade para que essas propostas não prosperem, para que elas sejam rejeitadas, né? Essa é a estratégia. Não, essa é a estratégia. Eu vou reapresentar o requerimento, eu vou insistir no debate, até porque, repito, vamos deixar as questões partidárias de lado. O que está em debate nesse exato momento, o que está em discussão é o presente e é o futuro da educação brasileira. Por isso que eu também me insurgi, e tanto no plenário do Senado como na Comissão de Educação, denunciei mais uma das medidas irresponsáveis do governo biônico que está aí e do ministro biônico na área da educação que está aí, que foi, por exemplo, ter desmontado a estrutura que dá suporte ao funcionamento do Fórum Nacional de Educação no âmbito do MEC. O Fórum, Tânia, só bem rapidinho, o Fórum é uma instituição, não é de governo, é uma instituição do Estado brasileiro. Por quê? Porque isso é fruto de uma lei. Qual lei? A Lei 1305, que instituiu o novo Plano Nacional de Educação. E o que vem a ser o Fórum? É um colegiado. Ele é formado por um conjunto de mais de 50 entidades representativas do poder público e da sociedade civil. E esse fórum tem uma missão nobre, que é acompanhar, monitorar, avaliar as políticas educacionais em curso, com destaque agora para as metas do novo Plano Nacional da Educação e com outro desafio grandioso que compete ao fórum, que é coordenar as conferências nacionais de educação, que são precedidas das conferências estaduais e municipais. E que avaliam essa política pública, né? Sim, pois é, Tânia. Por isso que é intolerável, é inaceitável isso. É que, de repente, o quê? O ministro da Educação, até o presente momento, não convidou o Fórum Nacional da Educação. Gente... E, além do mais, exonerou os servidores lá que garantiam a estrutura e funcionamento do Fórum Nacional da Educação. A Comissão de Educação não pode ficar omissa a fatos graves dessa natureza e nós temos que corrigir. Infelizmente, nosso tempo se esgota, mas o assunto não. E por isso a gente do Argumento vai continuar aqui acompanhando, conforme o andamento do assunto for acontecendo na comissão.
de Educação. A senhora é nossa convidada Obrigada, a voltar Tânia. e nos dar notícias sobre o andamento dessa reflexão e desse debate, né, senadora? Muito grata pela sua presença aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Você já sabe que é nosso convidado. Se quiser fazer sugestões e críticas, use o 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando quiser rever esse ou outros programas, aí é endereço eletrônico, senado.leg.br/TV. Até a próxima.